do mar. E é Jesus quem vai pregar. Mateus capítulo 13. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Gostaria de convidar você a ler todo o capítulo 13 do livro de Mateus, na Bíblia Sagrada. Ler, meditar e depois volta aqui no vídeo para a gente conferir os comentários e as impressões. No estudo da semana passada, a gente aprendeu aquela palavra Shabat, que é sábado, e anteriormente a gente aprendeu Shalom, que é a paz. E hoje, uma outra palavrinha-chave do nosso estudo, que é a palavra parábola. O que é parábola? Parábola é uma história curta, em que se usa elementos do cotidiano, da vida comum, normal, para apresentar verdades através de uma mensagem oculta. Acredita-se que muitas das parábolas que Jesus contava eram histórias verídicas de acontecimentos ali daquelas pessoas no dia a dia delas, e eram fatos até às vezes conhecidos. Então, a parábola muitas vezes é baseada em fatos reais. Você vê que Mateus, ele sempre faz menção às profecias do Velho Testamento para comprovar para a gente que Jesus é o Messias prometido. Então, no versículo 34, Mateus fala, Jesus abria sua boca com parábolas. No Salmo 78 está escrito, você sabe que há salmos, muitos deles proféticos e messiânicos, ou seja, falando do Messias, o Cristo, o Rei, Jesus, que haveria de vir. A época dos Salmos ainda não tinha vindo, mas Mateus, ali testemunhando a vinda do Senhor Jesus, comprovando que ele é o Messias, porque falava em parábolas. Então, o falar em parábolas é mais uma evidência que Jesus Cristo é o Messias. Os discípulos perguntaram para Jesus por que ele falava em parábolas. E a resposta do Senhor é muito interessante. Ele falou para os discípulos: para vocês é dado conhecer o reino dos céus, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Interessante que muita gente fala, você pode até já ter ouvido, né, que parábola é para as pessoas entenderem melhor a mensagem. Mas o que Jesus está dizendo é que a parábola é para ocultar a mensagem, não para todos. Para alguns iriam entender e outros nunca iriam entender, como está profetizado já, como também mencionado mais uma vez aqui por Mateus, pelo profeta Isaías, no capítulo 6, de 8 a 10. Você pode conferir. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Então, esse capítulo 13 tem 8 parábolas, né? A do semeador, do joio, do grão de mostarda,
do fermento, do tesouro escondido da pérola, da rede, né, da rede lançada ao mar e do escriba. Como você leu ali, esse capítulo você pode observar que é um capítulo extenso, né? Tem 58 versículos e dentre esses versículos estão contidas 8 parábolas que o Senhor Jesus ali contou às multidões. E os discípulos pediam a explicação das parábolas, de onde a gente entende que eles, a princípio, assim como toda a multidão, não entenderam, não conseguiram discernir a mensagem oculta por trás daquela história que Jesus estava ali contando. E após o Senhor explicar, é que eles iam compreendendo. Vale notar também, você vê os locais que o Senhor Jesus escolhia para ensinar aos discípulos e às multidões. Ele ensinou, por exemplo, no Sermão da Montanha, como já é chamado, né? Ali em uma montanha. Agora, o Senhor Jesus subiu em um barco, estava no mar, enquanto as multidões ficavam ali à beira do mar, em pé, ouvindo o Senhor Jesus pregar, né? Então, o culto ia ser à beira do mar. Jesus ia pregar e em cima de um barco. Olha que diferente. O Senhor Jesus sempre com surpresas, né? E formas diferentes e lindas de fazer o seu ensinamento. O Mar da Galileia é o grande cenário da história. Episódio de hoje: o Monte das Bem-aventuranças, local do Sermão da Montanha. Seguem para as sinagogas, que tem uma arquitetura bem diferente do que muitos imaginam. É a reconstrução artística de uma sinagoga do período bizantino, edificada em Cafarnaum, cidade onde morou Jesus. De modo geral, as sinagogas não possuíam grandes mobílias. Em seu interior se vê apenas colunas de sustentação, bancos adjuntos à parede e um santuário menor onde guardavam os rolos da Torá. Interno que provavelmente servia de escola das crianças, pois a sinagoga era muitas vezes uma espécie de colégio para meninos. É possível ver os bancos originais e uma estrutura retangular medindo aproximadamente 21 por 15 metros, com colunas em 3 lados. Senhor Jesus tem vontade de revelar os mistérios do reino dos céus. Quando Jesus veio em forma humana, João Batista, e era pregado aos discípulos que era chegado o reino dos céus. Por quê? O rei estava na terra. O reino tem que ter um rei. Então, o rei, Jesus, estava na terra. E Jesus, você pode observar quantas vezes ele quer mostrar os segredos, os mistérios do reino, que ele fala. O rei, desculpa, engasguei aqui. O reino dos céus é semelhante a tal coisa, é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Por quê? Ele quer mostrar uma comparação para que a gente possa investigar qual é a mensagem por trás do que ele está falando, a mensagem oculta, que é a revelação. E nós vimos aqui que não é para todos. E eu quero perguntar para você e para mim mesma, nós somos candidatos a receber esta revelação do Senhor? Nós estamos
com nosso coração aberto para querer entender as coisas do Senhor e obedecer? Por que será que o Senhor oculta os mistérios do reino à multidão e aos discípulos que o Senhor quer revelar? Nós acreditamos que não seja apenas aqueles discípulos que estavam ali naquele momento, mas a todos quanto se tornarem seus discípulos através do decorrer dos tempos. Então, hoje, nós que somos discípulos, aprendizes do nosso Senhor Jesus, somos candidatos a essa revelação do mistério do reino dos céus. Nós somos pessoas que têm um coração aberto. Nós deixamos a palavra de Deus criar raiz, como ele explicou ali nessa parábola do semeador, com a atenção que há ladrão de semente. Ladrão, quando é lançada a semente, o diabo maligno vem e rouba do nosso coração. Então, você está atento a essas coisas? Ou nós estamos mais preocupados com as coisas dessa terra, com o que a gente quer conquistar, com a opinião das pessoas? Nós somos escravizados e paralisados porque o que um falou, o que outro disse, o que alguém nos ofendeu, até algum trauma da nossa vida, que fez com que o nosso coração virasse uma pedra, em que a palavra de Deus não frutifica. Então, hoje é o momento de nós acordarmos para isso e pensarmos como é o solo do meu coração ao receber esta palavra. Eu estou sendo um candidato que realmente quer ser candidato a aprender, a ter a revelação do que é o reino de Deus e obedecer e viver de acordo com a cultura desse reino. A partir do momento que a gente começa a entender as palavras do Senhor, a gente vai perceber que a palavra arrependimento é a palavra preciosa que nos desperta para a participação desse reino dos céus. Então, quando você vê a pregação do reino do céu, você vê sempre a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a palavra arrepender é a palavra de misericórdia do Senhor para a nossa vida, para sermos participantes pela graça e fé, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da cultura do reino dos céus. E a gente vê aqui no versículo 9 do capítulo 13, a palavra, a frase, quem tem ouvidos ouça, que é uma frase também usada, novamente falando, nas cartas que o Senhor Jesus ordenou que João escrevesse aos anjos da igreja, que estão no livro do Apocalipse. Então, essa palavra é repetida, que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Senhor profere essas palavras, a gente entende, não é toda pessoa que vai ouvir e compreender e querer ouvir essas palavras. No final deste capítulo, você vai ver que pessoas não queriam ouvir e dar valor a essas palavras, a essa revelação gloriosa dos mistérios, dos segredos, do reino dos céus que o Senhor Jesus estava ali contando aos discípulos e àquela multidão. Que a gente seja desses que tem ouvido para ouvir, que a gente ouça, que a gente compreenda, que a gente faça parte do reino dos céus. O Senhor explicou para os discípulos a parábola do joio e do trigo.
O que é joio? O que é trigo? Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então isso aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? É. Então vamos mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. E Jesus explicou que a boa semente são os filhos do reino e o joio, os filhos do diabo. E você vê mais uma vez aqui no versículo 50, como já em outras passagens bíblicas que nós lemos, nós estudamos, Jesus outra vez faz questão de confirmar a existência do inferno. Mais uma vez, ele alertando, ele mostrando que este lugar existe. E é um lugar real, não é fictício, não é mito, não é lenda. É um local que existe e deve ser evitado. Precisa ser evitado. Então você viu que Jesus pregava na montanha, pregava no barco, no mar, e o povo à beira do mar ouvindo, e ele pregava também nas sinagogas, né? No capítulo anterior, versículo 9, ele pregou de novo. Aqui no capítulo 13, fala, né, que ele, no finalzinho aqui do capítulo, fala que ele chegou à sua cidade, ele começou, né, no capítulo 13, versículo 54, para você localizar aí na sua Bíblia, no seu computador ou no seu celular que você está acompanhando, e anotando que eu sei, capítulo 13, versículo 54, ele começou de novo a ensinar o povo na sinagoga. Então você vê que o Senhor Jesus, ele, muito tempo do ministério dele era dedicado ao ensino. E ele ensinava, a sinagoga é como se fosse hoje a igreja, né? Só que é um local, um templo, onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia e, enfim, fazer as suas orações. E Jesus, você vê, no capítulo 12, foi na sinagoga. Agora ele foi à sinagoga. Era costume do Senhor Jesus ir à sinagoga, ir aonde as pessoas se congregam, né, na congregação. Portanto, é importante a gente ir à casa de Deus. Você vê que nem todos na casa do Senhor são pessoas sinceras. Especialmente nas sinagogas, o Senhor Jesus repreendia muitos e até falava que eram filhos do diabo. Então veja, mesmo assim ele ia. Você vê Salmo 122, um salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nem todo mundo na casa de Deus é perfeito, aliás, né? É, às vezes, um lugar difícil das pessoas irem, porque tem sempre um que vai olhar feio, mas também você vai receber muito amor. Então, quando você vai adorar a Deus em particular, é importante, orar em particular é importante, mas também o congregar é importantíssimo. Você pode pensar em qual igreja eu devo ir. Isso é uma dúvida até da mulher samaritana, né? Que ela perguntava em qual monte eu devo congregar. É importante alguns critérios para você escolher um lugar para você ir, onde se ensina a Bíblia, a palavra de Deus,
onde se fala que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Senhor, onde você pode perceber ética e seriedade da parte dos líderes, talvez a indicação de alguém que você confia, né? Mas mais importante de tudo é a oração. Você ora e pergunta para Deus: em qual igreja eu devo te servir? Com alegria. E eu tenho certeza que o Senhor vai confirmar no seu coração. Se alguém te decepcionou, alguma igreja, eu já conversei com muitas pessoas que ficaram decepcionados com líderes, com pessoas, até próprios pastores, né? Se decepcionaram no convívio das suas congregações. Mas é importante a gente aprender com Jesus. Esse ambiente hostil que Jesus enfrentava nas sinagogas, esse ambiente difícil não impedia Jesus de ir, pelo contrário. Aí que ele ia mesmo, para poder falar a verdade e as pessoas verem a luz e se converterem, né? Até que a gente vê nos evangelhos até chefes de sinagogas que vão, que seriam os líderes, né? Ou se fosse usar a terminologia atual, pastor, né, da sinagoga, aquele que dirigia lá, acabou que foi atrás de Jesus para receber o seu milagre, né? Então, Jesus ia mesmo nas sinagogas, mesmo sabendo que o pessoal lá não gostava dele, né? Alguns, né? Então, é importante, eu quero ressaltar, né? Você que vai, que congrega, né, com a gente, mas continue sempre congregando. E você que não congrega, ore a Deus e peça ao Senhor que te mostre aonde você deve congregar, né? Tem pessoas que falam: a gente pode ir onde a gente quiser congregar. Eu já penso que o Senhor tem um local para cada um onde a gente deve servi-lo. Eu penso até na leitura, eu aprendi muito com a leitura da Cartas às Igrejas. Faz muita diferença se a pessoa era da igreja de Laodiceia, ou se ela era da igreja de Tiatira, ou se ela era... Então, está entendendo o ponto? A igreja que você vai, ela faz diferença, sim, né? Então, a pessoa pega essa sede, digamos que a pessoa vivesse naquela época, que essas igrejas eram igrejas reais, elas existiam mesmo, né? Fisicamente. Então, as pessoas escolhessem, falassem, eu posso ir em qualquer uma, né? Mas as implicações são bem diferentes para cada igreja, né? Eu até recomendo que você leia novamente os primeiros capítulos de Apocalipse, onde estão as cartas às igrejas. Então, Jesus ia na sinagoga. E nós devemos também escolher, através da oração e de critérios bíblicos e de pessoas sérias, né, confiáveis, que você vê um bom testemunho na vida delas, mas principalmente o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Mas congregue sim, sirva ao Senhor sim, ocupe-se sim na obra de Deus, porque nós estamos nos últimos momentos, a qualquer momento Jesus volta e eu e você queremos ouvir do Senhor falar para nós: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Aqui voltando um pouco para o versículo 42, outra vez o Senhor Jesus cita, né, o
o inferno, ali a fornalha de fogo ardente, e ranger, e ele fala mais uns detalhes ali, que há choro, ranger de dentes. Querendo dizer que é um lugar horrível mesmo, péssimo, terrível. Não se engane. Não se engane. Mas ele fala também que, no versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E outra vez ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma mensagem para os verdadeiros discípulos, que eu e você precisamos ser. De verdade. Não fazer para o outro ver, muito menos para se aparecer, para lucrar, nem sequer para ganhar curtidas na internet, porque se Jesus não curtir, como eu costumo dizer, a nossa postagem, não vai valer de nada, né? Nós queremos mesmo resplandecer como o sol no reino do Pai, no reino de Deus. E olha, o Senhor Jesus está dando preciosidades de ensinamento neste capítulo para mim e para você. Você realmente quer ser participante desse reino, obedecendo essa palavra? Você realmente quer viver de acordo com essa cultura do reino dos céus, que o Senhor Jesus está tão lindamente mostrando aqui para nós? É precioso. É precioso, é a pérola mais preciosa, é o tesouro mais precioso, o estar com Jesus. Quando Jesus estava explicando essas parábolas aos discípulos, o Senhor Jesus falou aqui no versículo 16, felizes são vocês, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí ele fala, na verdade, eu falo para vocês que muitos profetas e justos desejaram ver isso que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Eles eram realmente ali privilegiados. Até a gente, né? Queria estar lá para ouvir as explicações da boca do próprio rei, o próprio rei do reino, vindo do reino, Filho de Deus, explicando ali, ouvir a sua voz, seus ensinamentos gloriosos. Até a gente queria estar lá, né? E para a gente terminar o estudo de hoje, eu quero falar com você sobre o versículo 58, que fala que Jesus não pôde fazer ali milagres porque aquelas pessoas não estavam acreditando. Pela incredulidade, eles impediram Jesus de agir ali e fazer muitos milagres. Queridos, vamos crer no nome de Jesus e viver os seus milagres. Vamos ser facilitadores da obra do Senhor, do milagre na nossa vida, através da fé. A fé, mais uma vez eu repito, que é para nossa segurança. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso a importância de nós estudarmos este estudo bíblico, pensarmos, ler, quem sabe em voz alta, meditar, obedecer, compartilhar e frutificar, como Jesus falou, 30, 60 a 100, que essa palavra frutifique. Jesus fala novamente em fruto, né? No capítulo 12, a gente viu que Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Então, aquele que é de Deus dá bom fruto. Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Não perca
o capítulo 14 de Mateus. Mas Deus te está abençoe. acontecendo um culto Shalom. na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar.